Olá, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Bruno Capelosa, que é consultor técnico da Elanco. Bruno, qual é o produto que tem sido o carro-chefe hoje da empresa? É o produto que se chama Zinprova. É um ionóforo que tem a narazina como o principal ativo, né? E desde 2015 a gente vem trabalhando com o Zinprova para o gado a pasto no Brasil. Então é basicamente um espaço onde a gente não conseguia ou tinha uma limitação de posicionar ou utilizar o Rumensin, que é a nossa monenzina, é onde o Zinprova vem sendo trabalhado e posicionado dentro do sistema de pecuária nacional. E qual é a diferença dele para o Rumensin? Todos os ionóforos que a gente tem, monenzina, salinomicina e lasalocida, quando eles estão na dose certa, eles tendem a diminuir o consumo do suplemento. Sim. Isso num suplemento de baixa inclusão ou de baixo consumo é um problema. Dá um exemplo de um suplemento de baixo consumo. Um sal mineral. Sim. Tá? Então é muito frequente a gente ver produtores reclamando que quando tem a tecnologia do ionóforo, o consumo de sal caiu. Sim. Pelo rebanho. Então o grande diferencial do Zinprova é que a gente não está tendo essa limitação de consumo. E eu falo para você em diversas regiões, passando pela região sul, região do Pantanal, passando pelo Acre, Mato Grosso. Então, em todas essas regiões, a gente já tem produtos com Zinprova sendo comercializados pelas empresas e a aceitação tem sido muito boa. A nível de experimento, a gente tem visto os dados e não cai o consumo do sal mineral, por exemplo. Tá? Então, esse é o grande diferencial. Não cair no consumo, o desempenho vai aparecer. Esse produto chega ao produtor através de quais empresas? Hoje a gente tem diversas empresas a nível nacional e regional. A nível nacional temos produtos de linha com a Bellman, a Trau, hoje em dia, né? A Cargill. Temos regionais importantes, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, a União, que vem utilizando muito o produto com Zinprova. Se a gente for pegar no Paraná, Mato Grosso do Sul, também temos a Cocamar, a Supremax no Mato Grosso e na Rondônia, Vitasal, Nutrisal no Acre. Qual é o grande diferencial desse produto? A gente sabe que grande parte do rebanho hoje do Brasil ainda está recebendo um suplemento de baixo consumo. Tá? Então um sal mineral, um sal ureado durante a seca, um proteico energético de determinadas épocas do ano. E como eu disse anteriormente, por ele não limitar o consumo, esse vem sendo o grande apelo e o grande diferencial. Tá? E secundário a essa não limitação de consumo, o resultado em ganho de peso vem aparecendo. Tá? Então a gente está falando aí num ganho de peso em torno de 80 a 100 gramas por dia. Parece pouco, né, quando a gente pensa em ganho de peso para bovinos, mas fazendo a conta do número de cabeças que você tem no seu rebanho ao longo do ano, é muito representativo esse incremento de ganho de peso por uma tecnologia simples como o Zinprova, como a narazina. Ele é indicado para qual categoria animal? Podemos trabalhar em bezerro pré-desmama, no sistema de creep feeding. Podemos trabalhar com gado de recria, pós-desmama, novilha ou novilho. Vaca adulta também, a gente já tem dados mostrando o benefício do Zinprova nessa categoria animal. Então não tem nenhuma especificidade em bovinos de corte. Tá? Então, vamos dizer, de mamana caducana a gente pode oferecer. E para o gado de leite? No gado de leite, hoje, a gente só não pode oferecer para vaca em lactação. Tá? Mas pensando em bezerro, pré-desmama, novilha em desenvolvimento e durante o período pré-parto, onde a vaca está seca, pode ser uma estratégia de utilização do Zinprova também. Como exatamente ele atua para promover o ganho de peso? Então, como todos os outros ionóforos, Sérgio, o principal efeito dele, vamos dizer assim, é a nível ruminal. Tá? Então, mudando o perfil de bactérias gram-positivas e gram-negativas, principalmente inibindo as bactérias gram-positivas e favorecendo o crescimento e a produção das bactérias gram-negativas. Um ponto que a gente não pode deixar de mencionar é que os ionóforos também atuam contra os protozoários. Tá? Então, lógico que cada um difere no seu grau de eficácia e atividade, mas acho que todo mundo sabe o problema que o Brasil tem com coccidiose. Tá? A coccidiose causa perda tanto de saúde e que lá na frente vai reverter em ganho, vai menor ganho para o animal. Então, alguns ionóforos, como a monenzina, por exemplo, atua e tem a bula de terapêutico, prevenção contra a coccidiose. Hoje, para o Zinprova, a gente ainda está correndo atrás dessa indicação. Tá? Mas os dados de campo que a gente vem gerando
em parceria com universidades e empresas, tem mostrado que o Zenprova é também um grande anticoxidiano, vamos dizer assim. Em termos de legislação, existe algum impedimento nacional ou internacional? Não, isso é até uma boa pergunta, a gente vem sendo questionado muito, muito pelo barulho que tem sido feito pelos antibióticos, né? Mas em revisão da Organização Mundial de Saúde de 2016, então é a tabela mais atual que a gente tem da Organização Mundial da Saúde, os ionóforos, eles são classificados como sem risco para a saúde humana. O que isso significa? Que eu posso continuar utilizando essas moléculas ou esses produtos, tanto como uso terapêutico, quando a bula cobre, né, claro, mas também para promoção de crescimento. E isso vem basicamente porque os seres humanos não usam os ionóforos para tratar nenhuma doença. Então a gente fala que não é uma molécula de classe compartilhada entre o ser humano e a agropecuária. Tá? Então, pela Organização Mundial da Saúde e até os Estados Unidos, a gente toma muito por base o que acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam usando o ionóforo como promoção de crescimento normalmente. Tá? Então, a gente está coberto tanto pela Organização Mundial da Saúde e talvez um dos principal país que a gente toma algumas decisões com relação à produção, que é os Estados Unidos, o ionóforo está liberado.